horas da noite tem Chupim no seu rádio. Claro que tem, gente. E vou falar uma coisa. Hoje o Chupim tá muito especial. Porque, além do Bartô... Tudo bem, Bartô? Eu tô bem, tô ótimo. Hoje é o nosso dia, o dia dos animaizinhos. E eu tô tão feliz hoje. Passei o dia inteiro abanando o rabo por aí. Sabe quem você parece? Quê? Um pinguim. Pinguim? É, mas não do Batman, um pinguinzinho mesmo. Sabe por quê? Porque além dele ser pequenininho igual você, ele anda mancando. Tem coisa que eu não gosto desse programa, velho. Desculpa, você é tão bonitinho. Tá bom. Pinguinzinho tá bom. E olha quem tá aqui do nosso lado. Eu posso falar? Cadê? Cadê? Onde tá esse biditico de mamãe? Olha quem tá aqui. Valeu, boa noite, gente. Boa noite, Bartô. Eu, quando vi pelo vídeo, quase desmaiei. Lobianco, Alessandro Lobianco aqui com a gente. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, gente. Qual animalzinho eu seria? Você seria... Eu não posso falar Pandinha, porque eu apelidei o André Marinho. Aí ele ficou até bravo comigo, né? De Pandinha. Ah, por quê? E aí ele ficou bravo comigo. Então eu não posso falar Pandinha. Deixa eu ver o Lobianco. O Lobianco, ele seria... Um leão marinho. Não, leão mesmo, que ele é loirinho. Um leãozinho. Não, mas pra mim, marinho. Um leãozinho. Tá bom. Leão marinho pra mim. E eu? Quem? Vai, agora é a hora. Agora é a hora. Capricha. Espera só um pouquinho. Larga pra lá que tá confusão essa merda. Girafa, camelo. Já sei tudo. Nós não falamos porque nós tem juízo, rapaz. Gente, é nesse clima de descontração, de brincadeira que a gente começa o Chupim. Porque o que adianta, né? Você com tanto problema, você querendo se distrair, né? E aqui a gente tá com um programa que vai levar humor, vai levar diversão, vai levar entretenimento pra você deixar o seu final de tarde mais gostoso. E chegar leve em casa, né? Exatamente. Não vai chegar brigando com a mulher, com o marido, com o diabo. Chega leve, escuta a gente. Chega de boa, abre a porta e fala: oi, amor, eu te amo. Boa noite, amor. Aí já é exagero. Também. Gente, hoje aqui a gente vai falar com o André Marinho. Olha isso. Eu adoro, ele é um menino educado, um menino politicamente, muito bem informado. O cara conviveu no berço político do nosso país, né? Então, para quem não se recorda quem é o André Marinho, tem um famoso episódio que estavam sentados ali na casa, não lembro se era do Temer, tava o Kassab, tinha a cúpula de poder ali, e o Marinho fazendo um monte de imitação, né? Que ele é filho também de político, tudo. E viralizou, saiu em tudo que é lugar, puxa. E agora o Marinho, ele escreveu um livro e vai falar um pouquinho desse livro pra gente. Eu tenho uma curiosidade com o Marinho, porque ele tava no dia que o Bolsa tomou a facada. Ah, é? Ele que deu a notícia pra Michele. Cara, outra curiosidade do André Marinho, que ele é irmão, sabe de quem? De quem? Da Júlia Bi. Ah, cantora? Não sabia não, velho. Cara. Daqui a pouquinho, André Marinho aqui no Chupim, a gente vai ter o prazer de receber nosso amigo de grupo de WhatsApp, mas hoje vai estar aqui com a gente, tá bom? Não pode chamar ele de quem? De Pandinha? Não, é que eu dei esse apelido e ele ficou bravo. Então. Eu vou perguntar pra ele se ele é bravo com esse apelido. Muito bem, gente. Vamos começar o Chupim na Metropolitana. Boa. Hoje... Lobianco aqui com a gente também, então tem muita notícia, tem muita coisa de celebridade. O Lobianco de lá, ele já tem um caminhão de notícias. Imagina que é o Pelo amor de Deus, velho. Muito bem, gente, vamos começar o Chupim na Metropolitana. Além do canal Chupim do YouTube. Hoje eu, Bartô e Alessandro Lobianco. Olha que prazer ter Lobianquinho aqui do lado. Aqui no programa, mano. Delícia. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho a gente vai receber o André Marinho, que tá lançando o livro, falando aí dos bastidores da política. Imagina, a gente, Lobianco, a gente que vive fora desses bastidores da política, a gente já fica sabendo muita coisa. Imagina que você tá dentro do negócio. E o cara chegou até a conhecer Bill Clinton. Exatamente, fora, né? Só que não, internacionalmente. Ele conheceu o governador do Texas, se eu não me engano. Sim. Governador, se eu não me engano, da Flórida. De Nova York. Exato. O cara Quer dizer, o prefeito de Nova York, né, na época. O cara não é fraco não, velho. O André Marinho, ele tem pouca idade e ele é muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente e muito culto. Fez ciência
política lá em Manhattan. Ciência política. O cara é bom, viu? Ele começou a imitar o Lula aos 8 anos de idade. Quem? Ele começou a imitar o... Quem é você? Eu sou... É que eu tô com a garganta ruim. Agora você tem que imitar o Bolsonaro também, Eu porque não hoje... sei, caramba, você entende? Eu não consigo. Hoje em dia, se você imita só o Isso, Bolsonaro, o pessoal do Lula fica bravo. Se você imita o Lula, o pessoal do Bolsonaro Eu não fica... consigo, entende? Gente, olha, o Bartô, na verdade, esse tonto, ele encontrou um espelho diferente e quer comprá-lo. Boa. Vamos para mais um trote aqui do Chupim na Metropolitana. Vai lá. Trotes do Chupim. Metropolitana. Alô? Com quem eu falo? É Moacir. Ô, Moacir, você tá bom, querido? Pois não, quem é? É, o Antônio, cara. Eu tô ligando por causa desse espelho aí. Como é que é esse espelho em L? Oh, ele é, eu não sei, alguém mandou fazer, começa por aí. Alguém mandou fazer para colocar na esquina de uma casa. Na certo? esquina de uma no casa? Canto de uma, no canto de uma casa. Então é o seguinte, ele é dois lados. Então, quando você vai no canto da sala da tua casa, por exemplo, você se vê em dois ângulos, né? Cara. Tem duas molduras e ele tem furo atrás para poder pendurar no parafusinho. Tá pronto para pendurar. Nossa, cara, você não tem ideia como isso aí vai me servir, velho. O que vai fazer? É que, na verdade, é o seguinte, eu sofri um acidente, entendeu? Então, eu não consigo ficar de pé, eu só ando em L. Entendeu? Então, assim, eu sento em L, eu almoço em L, e assim, e o que eu tô com a dificuldade? Eu, quando vejo a parte de cima do meu corpo, eu não consigo ver a de baixo. Sofreu um acidente de carro? Na verdade, é o seguinte, o ônibus passou em cima, entendeu? Meu caramba. E tu é de onde? Eu sou aqui do lado aqui de Blumenau. Ah, sim, sim. Aí, cara, eu tô procurando um espelho desse há muito tempo, cara. Porque você não sabe a dificuldade. Por exemplo, eu gosto muito, quando eu vou tomar banho, de esfregar as costas, que eu fiz um esfregão muito grande, né, pra esfregar as costas, entendeu? Aí o que acontece? Eu não sei se tá lavado ou não, porque tem época, por exemplo, que eu tenho um intestino solto, entendeu? Aí o que eu faço? Eu vou no banheiro, como eu sou em L, na hora que eu limpo, eu trago o cocô pras costas, entendeu? Tá de brincadeira, tá brincando? Não, tô falando sério. Não parece brincadeira. Sabe por quê? Você é natural de onde? Eu sou natural de Blumenau. O sotaque parece... Não, é que eu morei... foi em São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo. Sabe por quê? Eu tenho muito cliente em São Paulo. Aonde? Tô achando que alguém me passou um trote lá em São Paulo. Não, querido, pelo amor de Deus, você tem cliente aonde em São Paulo? Um monte de lugar. Parece, viu? Parece um daqueles clientes que me liga de vez em quando comprando peça, né? Nada, cara, pelo amor de Deus. Sotaque igual, mesmo sotaque. Você não tem ideia como você vai me ajudar. Você conhece a Sumaré aqui em São Paulo, a Avenida Sumaré? Conheço. Então, o acidente que eu tive de ônibus foi ali. Eu compro muito lá, eu vendo Belenzinho, compro na Barão de Limeira, na Duque de Caxias. Aí, cara, você compra o quê? Eu compro peça de carro, meu negócio é peça de carro. Você não tem nenhum carro aí que eu consiga, talvez, adaptar e dirigir em L, não, né? Não, é que eu não faço ideia, né? Não faço ideia como é que você está, né? Não, você imagina um L, sou eu. Sério? É sério. Você quebrou tudo isso? Quebrou, na verdade é o seguinte, quebrou a bacia... A cabeça do fêmur, e quebrou a junção aqui da bacia com as costelas. Pra você ter uma ideia, os caras me amarraram, sabe aqueles fios de nylon? Os 65, a princípio não podia passar nenhum tipo de nada, porque eu tinha rejeição. Aí os caras me amarraram que nem marionete. Então no começo os caras me pegavam, me penduravam num varão e me colocavam para dançar com uma corda aqui nas costas, entendeu? Para poder fazer exercício. Era uma marionete, na verdade. Mas voltando ao espelho aí, cara, eu gostei, eu quero comprar, eu quero ir ver esse espelho e fazer um teste. Você permite que eu faça um teste na sua casa? Olha, não, eu posso despachar para você. Eu tenho caixas aqui, posso embalar, você faz um pix e eu te mando mas eu queria ver antes, querido, porque de repente não é o que eu preciso, entendeu? Aí fica mais uma... se você tem uma ideia, eu tenho mais de 30 espelhos aqui em casa. Me dá o teu WhatsApp que eu vou te mandar umas fotos. Anota aí, por favor. Qual é o teu primeiro nome? É Antônio. Antônio, coloca aí, Antônio em L. Coloquei. 047. Tá.
99. Uhum. 99. Tá bom? 99. Tá bom? Uhum. 99. Tá bom? Mais tarde te mando então, tá? Tá, anotou, né? Anotei. Tá bom. Antônio em L. Tá bom, Antônio. Tá bom, Antônio. O teu número tá certo, né? 999. Tá bom. Anotei. Tudo certo. 9999, né? Tá bom. Tá bom. Até Tá depois. certo. Antônio em L, né? Alô? Alô? Trotes do Chupim. Metropolitana. Lobianco, o que tá acontecendo no mundo das celebridades, Lobianco? Olha, vamos nessa. Vou começar falando aqui um assunto que pegou muita gente de surpresa. Esse assunto tem dois lados, as versões extraoficiais, que eu fiz ali a apuração, e também tem as versões oficiais. A gente vai dar as duas aqui. Estou falando de uma pessoa que já esteve aqui com a gente numa videoconferência, o Lucas Penteado. Eu recebi informações, inclusive com duas pessoas da família dele, informações bastante chatas, que na semana passada ele teria discutido, teria brigado com a nova namorada dele, a MC Pepe, e depois dessa discussão ele teria ido para casa de uma tia, de um parente, e ali acabou entrando num surto, uma espécie de surto psicótico. Precisaram inclusive chamar a polícia para conter o Lucas. Teria aí ameaçado cortar o pescoço, ameaçado se jogar do apartamento, e aí nessa ocasião ele teria sido direcionado a uma internação no hospital de Mandaki. Isso teria sido uma internação de 3 dias até a última quinta-feira. Na sexta-feira eu falei com a mãe dele, que é a Andréia, porque a Andréia, ela é agora empresária também, assessora dele. E naquela ocasião a Andréia negou. Ela falou: olha, Lobianco, não tem nada disso acontecendo, o Lucas está bem. Isso daí deve ser alguma coisa aí de alguma pessoa que falou para você perder seu tempo, prejudicar o Lucas, e eu acabei desconsiderando isso. Mas eu tive a informação que no sábado de manhã ele teve alta. Nesse mesmo sábado, o irmão dele faria uma apresentação numa casa noturna aqui de São Paulo. E o Lucas apareceu cantando nessa casa, apareceu tirando foto. Então eu falei, bom, deve estar tudo bem, né? Tá bem. Mas aí no domingo, eu tive a informação que no domingo pela manhã ele teria tido um novo surto e teria ido pro hospital aqui perto, o Hospital Santa Catarina. Sim, aqui na Paulista. Isso. E aí retornei para a mãe dele, falei, olha, continuo recebendo essas mensagens, inclusive pessoas da família ali, troca de WhatsApp, provas talvez irrefutáveis, e ela parou de me responder. E aí hoje de manhã eu recebi só essa segunda nota, que é a versão oficial da família, dizendo o ator Lucas Penteado sofreu uma crise de apêndice e teve que ser socorrido por uma equipe em seu antigo endereço onde visitava alguns amigos. Lucas está bem medicado, ele agradece as mensagens e a preocupação dos fãs. Então, quer dizer, as informações que eu recebi sobre esses dois surtos aí, oficialmente se transformaram aí numa crise de apêndice, né? A única coisa que a gente quer é que ele esteja bem, né, Sim, Ben? a gente... Ele sofreu muito, né, com a saída do BBB ali, foi um negócio meio, né, sofreu muito pesado. Racismo, sofreu homofobia, sofreu um monte de coisa que não... Cara, a gente só quer ver o cara bem, né? Verdade. Deus que abençoe Super ele. ator, super apresentador, super músico, tem um talento inquestionável. Exatamente. O que mais temos aí, Lobianco? A gente tem aí uma outra notícia que pegou todo mundo de surpresa, demissão de Felipe Campos, do A Tarde é Sua, né? Colunista, colega nosso lá que falava sobre celebridade. Eu adoro o Felipe, mano. Gente finíssima, vai fazer bastante falta lá no programa, gente que trabalha lá, pessoal, pegou todo mundo realmente de surpresa. E ele abriu uma live ontem à noite falando que vai investir numa linha de produtos próprios, que desde novembro do ano passado essa ideia vem sendo, aí, segundo ele, edificada. Vai precisar fazer diversos lançamentos em várias capitais do país e que não daria para virar as costas aí agora para esse sonho. Esse foi o depoimento que o Felipe Campos deu ontem à noite. A gente lamenta muito, né? 9 anos no A Tarde é Sua. Cara, vai fazer muita falta. Eu vou falar uma coisa aqui. O Felipe... Ele fazia lá na Sônia Abrão um contraponto junto com a Sônia Abrão ali. Às vezes a Sônia Abrão tinha uma opinião e ele vinha com uma opinião diferente e geralmente a opinião do Felipe batia com a minha. Então eu me sentia representado ali no programa dela com o Felipe. Então o Felipe, eu acho que, poxa, Sônia, Elias, toda a equipe, poxa, revejam aí. Tragam o Felipe de volta, vocês são uma equipe ali. Pô, a gente quer o Felipão de volta aí.
e torcendo para ele, porque é essencial tá o Felipe aí, como tá o Vladimir, o Lobianco, o Thiaguinho, então virou um negócio muito legal aí a equipe, né? Então a gente torce, né? Torce pro Felipe. Felipe é um cara muito legal, cara. E se for pelo bem do Felipe, que Deus te abençoe, que realmente você consiga conquistar todos os seus sonhos, mas não precisa abandonar a gente, Felipe. Caramba, vai lá. Volta, Felipão. Vai lá, senta lá, manda pera e vai correr atrás do resto. Hashtag Volta Felipe. Muito bem. E você sabe que eu faço ele lá na Rede TV, né? O meu personagem lá é o Chilique Grampos. É verdade. É verdade. Você já viu ou não? Uma vez, muito bom. Nossa senhora. O Chilique Grampos. Muito bem. O que mais, Lobiano? Olha, depois de 4 meses de aflição e desespero ali dentro da Rede Globo, Patrícia Poeta conseguiu finalmente o primeiro anunciante por encontro. Poxa! Foi comemorado na Globo como se fosse aniversário do Roberto Marinho, isso. Caramba, foi muito... Faltaram soltar fogos de artifício lá. E é uma fabricante de remédios, mas eles estão, assim, com calma. A gente só fecha até 2023, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois, com essa nova programação em abril. Você tem o nome aí? Lá. Tem o nome? É uma fabricante de remédio, não sei se eu posso falar, mas pode. Vai lançar, uma das linhas que eles vão começar a anunciar é aquele Targe Forte C. Tipo não sei qual que é. Uma vitamina C, isso, né? Targifor, né? Targifor, isso. A partir de agora já começa lá esse anunciante. Um único anunciante, mas né, muito comemorado lá, porque foi a primeira vez que um programa no horário nobre em rede nacional fica 4 meses completamente sem nenhum patrocinador oficial. Mas também aquela briga dos caras não termina nunca, né, meu? Gente, esse negócio virou um negócio de troca-troca de apresentadores. Sabe? Puxa, aí tira o apresentador do jornalismo, põe no entretenimento, aí tira outro, aí um briga com o outro. Gente, virou uma novela isso aí, né? O anunciante sabe, né, meu? Que isso é um conflito que é ruim, né? Exatamente. Então, acho que, bom, ele provavelmente o anunciante fez as contas, assim mesmo vai ter um lucro, mas, poxa, poderia ser melhor, né? Claro, enfim, e há muito tempo atrás lá, né? Exatamente. Já poderia estar faz tempo. Bom, vamos segurar um pouquinho, que eu preciso dar um recado aqui, gente. Eu quero falar agora, sabe do quê? Do quê? Vacina. E quero saber de spoiler desse livro, cara. André Marinho, mostra aqui pra gente, você que tá acompanhando o canal Chupim do YouTube, você que tá pela rádio, o nome do livro, O Brasil Não É Uma Piada. Livro de André Marinho. A gente vai saber aqui, atrás do André Marinho, ele tá mastigando chiclete, tá vendo uma bola de chiclete. E atrás dele tá a bandeira do Brasil, né? A gente vai saber um pouquinho agora desse livro, O Brasil Não É Uma Piada. Pode entrar, André Marinho! Venha! Olha! Que lindo, homem! Puta cara elegante, velho! Tudo bem, mano? Bem-vindo, cara! Você não tem um paletó desse sobrando não, velho? Bem-vindo, André. Pô, finalmente conheci pessoalmente. Aqui não posso chamar de barbu, é Bebe? Pode chamar de barburzinho? O que eu quiser. O que você quiser. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Grande Bem-vindo, prazer, mano. grande honra estar aqui e ainda mais nesse momento tão especial que eu tô divulgando meu livro aí. E que capa bonita, capa né, cara? bonita. Pois é, eu Puta, te agradeço. Ela bonita. é a versão brasileira Herbert Richards da capa de um filme icônico de 1972 chamado O Candidato. Ah, é verdade. Do Robert Redford, aquele galã hollywoodiano famoso. E aí essa capa ficou tão icônica na cultura pop americana que o Justin Timberlake do Backstreet Boys fez uma paródia, o Schwarzenegger fez uma paródia. Sim. E agora eu fiz a versão brasileira AIC, São Paulo. Ó. Pô, ele fala Schwarzenegger certinho, cara. É, né? Arnold Schwarzenegger. É, bonito. Hoje eu quero ter Mas aí, spoiler desse livro aqui, hein? Bastidor, Vamos ver se a gente vai ter um... do bastidor. Boa. isso aí. André Marinho hoje aqui no Fala, meu Chupim. querido. Você pode, inclusive, fazer sua pergunta no canal Chupim do YouTube. Entra aí, faz sua pergunta pro André Marinho que a gente vai ler aqui. Cara, que prazer tê-lo aqui. Finalmente, tamo Finalmente. junto. Tamo junto. Vamos começar? Quer começar com pergunta, Lobianco? Quero sim. Eu fiquei curioso, porque só a folhadinha que a gente deu aqui nesse livro, é como eu falei, é o bastidor do bastidor do bastidor, até o QG da coisa.
Os personagens que estão aqui ficaram sabendo que você ia produzir o livro, tentaram evitar alguma coisa, foi de consenso, muita gente ficou com medo desse livro. Eu imagino que algumas pessoas possam ter ficado receosas aí com o que viria a ser impresso aí nas páginas, né? Ainda mais agora com a divulgação toda, mas não foi de nenhuma forma feito por mim nos últimos meses aí, que eu me dediquei muito aí para poder lançar a tempo da eleição, com toda a pertinência histórica do momento. Mas eu não fiz de forma alguma querer, sabe, fazer um acerto de contas com esses personagens todos. Muito mais dar ao leitor a oportunidade de ser aquela famosa mosca na parede, né? Sim. Que todas as pessoas cobiçam tanto esse lugar tão privilegiado. E eu fui um privilegiado de realmente viver na pele, assim, diante de mim, bastidores da política e do entretenimento que poucas pessoas vão viver numa vida. Longe de mim falar isso de uma forma pretensiosa, mas é o que é. Eu percebo que essas histórias não só despertam a curiosidade do público, mas elas são reveladoras de pessoas que têm uma importância relevante aí nesses círculos, nessas esferas de poder e do humor brasileiro que eu convivi intimamente. Então, eu acho que o grande diferencial, o fator X do livro, é exatamente essa sensação que o leitor vai ter de estar lá comigo, com uma linguagem ultra descritiva, bem humorada, vendo e analisando tudo que aconteceu, né? Cara, deve ter coisa boa. Isso aí não é pra constranger ninguém. Pura e simplesmente é pra poder informar o que as pessoas não sabem. Não, e se constranger foi porque elas mereciam ser constrangidas. Elas fizeram por onde? Então começou a desvendar o mistério. Não, tem os momentos aí que são surreais, inacreditáveis, fogem de qualquer assim, compreensão ou previsibilidade do que há de normal em relações humanas. Isso revela, cara, tem cada personagem pitoresco aí nessa história que você não acredita. Marinho, mas são personagens muito famosos que estão aí, que todo mundo conhece. Falando de uma maneira bem popular para o pessoal entender. A campanha do Bolsonaro começou na sua casa. Isso. Sua casa era um QG. Uma espécie de QG. Seu pai provavelmente era um cara muito, como se diz, network, que conseguia reunir a turma ali para poder fazer a política. Você começou a se interessar por política nessa época ou já vem antes? Porque você fez a faculdade de ciência política, né? Sim. Então você ali, aquilo era um estágio para você depois da faculdade ou não? Pô, bota estágio nisso é pouco, né? Eu vou citar uma passagem do livro aqui que vai ao encontro que você acabou de dizer. Eu não sei se vocês lembram, no auge daquele segundo turno de 2018, o João Dória e o Márcio França aqui se matando naquele segundo turno, que foi acirradíssimo, se degladiando. E o Dória, naquela jogada marqueteira dele, de, sabe, tentar realmente cravar o Bolsodória no consciente dos eleitores paulistas. Sim. E ele foi, assim, de certa forma, desesperado em busca de um endosso, de um apoio formal, sabe, expresso pelo Bolsonaro ali no final do segundo turno. Aquilo ali ajudaria demais, uma demonstração clara para ele conseguir as pretensões dele de ser eleito. Acabou que esse assunto acabou vazando na imprensa através do pessoal do Dória, do staff dele, na véspera do acontecimento que o Bolsonaro já tinha sinalizado positivamente que iria participar. Mas seria, enfim, portas fechadas, não teria nenhum envolvimento da imprensa, seria algo bem na surdina. Discreto. Bota discreto nisso, mas era uma vez esse plano no momento que alguém do grupo dele acabou vazando na imprensa, as pessoas se escandalizaram e o núcleo duro mais ideológico do Bolsonaro vetou a ida dele e, ao contrário do que normalmente é a tendência, o meu pai, descomunalmente, naquele momento, desligou o celular dele quando ele, o nosso falecido e queridíssimo Gustavo Bebiano, que foi chefe da campanha e presidente em exercício do PSL, que era o partido do Bolsonaro naquele momento, foram até o encontro do Bolsonaro na casa dele, no Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para tentar convencer ele de ir, realmente ter aquele encontro. O Carlos Bolsonaro vetou, por N razões, e acabou que calhou a minha responsabilidade de receber o Dória na minha casa, quando eu achei que o assunto já estava liquidado e que não ia rolar. Do nada eu me deparo com João Dória ladeado por... licença, Andrezinho. Seu pai já está aí, enfraquece. Aquela coisa. E ele junto com a então deputada federal eleita Joyce Hasselman, veio com ele.
e o Frederico Dávila, que era um bolsonarista do agro, que acho que acabou de perder a reeleição dele para federal, se não me engano. E acabou que eu tive que lidar com aquele abacaxi na minha mão, tendo que fazer ali a casa, né? Ficar ciceroneando os caras, até com que o meu pai e o Bebiano retornassem ali num trânsito carregado de quinta para sexta, ali no Rio de Janeiro, fazer Barra da Tijuca, Zona Sul, ali 6 horas da tarde é um inferno. E realmente coube a mim essa ingrata missão de ficar ali contendo tudo. Eu só tô fazendo todo esse enunciado aqui para dizer o seguinte: em determinado momento, quem foi convocado para tentar botar panos quentes e servir como uma espécie de bombeiro naquele momento foi o Paulo Guedes, para estar lá presencialmente e sinalizar um apoio, pelo menos de apoio à agenda liberal antipetista do Dória naquele contexto. Mas tudo que o Dória queria era o apoio expresso do Bolsonaro, ficou frustrado nesse sentido. Mas em determinado momento, 2 detalhes aqui para você ver o rigor de detalhes que eu tento expressar no livro. Primeiro, foi que eu percebi que o Dória quis fazer passar o tempo observando o estofamento do sofá, os quadros na parede, como se o foco na materialidade dos objetos trouxesse a ele alguma paz de espírito, conforto. E ele só faltava uma lupa para ele. Isso, exatamente. Esse aqui é um Rodin, esse aqui é um Picasso. Esse aqui é um esse couro do sofá. Está muito arrojado, destruído. Esse seu arquiteto, hein, Andrezinho? Andrezinho, tudo no diminutivo, não sei porquê. E aí, o que acontece? Aí o Paulo Guedes, que é um cara que adora o som da própria voz. Isso. Ele, em determinado momento, como tava ali, ele tava eleito ali como cara para tentar salvar a conexão Brasil-São Paulo. Ele tava ali. O Paulo Guedes, ele é deslumbrado com o poder, de certa forma. Se abrir a janela, ele sai voando. Ele foi lá e do nada pegou no meu braço e falou: ô garoto, tu tem noção de quão valioso, de quão importante é você estar tendo a campanha mais improvável da história republicana dentro da tua casa. Tu sabe disso, garoto? Aquele jeito dele que ele come as palavras, né? Aquela coisa. Eu falei: ok, Paulo, eu sei, mas não era momento de comemoração nem nada. Não quer tomar alguma coisa, Paulo, para relaxar? Não, e ele ali teve que realmente deu tudo certo. No dia seguinte, para Bolsonaro veio à nossa casa e estava lá um enxame de imprensa na porta da nossa casa e ele fez uma declaração bem meia bomba, mas o suficiente para o Dória usar e abusar aqui em São Paulo, como para cristalizar aquele sentimento de alinhamento com o Bolsonaro, o que viria a ser ironias do destino. O que talvez sepultou a carreira política do Dória foi essa forma com que ele se alinhou tão automaticamente com o Bolsonaro e na primeira oportunidade rachou. Ô Marinho, só mais uma? Tá, não, fica tranquilo. Você contou agora um caso de uma maneira muito engraçada, porque você é humorista. Também. No seu livro, você conta esses casos também de forma engraçada, com piadas. Esse foi o também? objetivo, Barbosa. Esse é o objetivo. Assim, são temas que merecem toda a seriedade do mundo. Sim. E eu, assim... Tem uma expressão que a Força Aérea usa, deixa de ser engraçado, né, meu? Total. Foi assim, o roteiro já veio encomendado, já veio pronto, né? Eu só tive piada pronta. Piada pronta em vários momentos, né? Mas, assim, tem uma expressão que a Força Aérea usa que é o fragor da disputa. Hoje em dia, agora, longe do fragor da disputa, daquela gritaria, daquela histeria toda, agora com uma visão mais branda, depois de tudo que aconteceu, eu consegui realmente fazer um livro que eu tratasse frontalmente de tudo que aconteceu, sem rancor nem ressentimento. Você vai ver que é um livro leve, bem-humorado, com um ritmo agradável, assim que pelo menos eu tô aqui vendendo meu peixe. Mas a resposta tem sido maravilhosa, superado todas as minhas expectativas, exatamente porque eu consegui atingir esse objetivo de trazer assuntos sérios e expor acontecimentos que tratavam de temas de altíssima temperatura e pressão de uma forma leve, descontraída, sempre com um alívio cômico, para dar uma aliviada. Muito bem. A gente vai tocar uma música na Metropolitana, o Bartô vai fazer pergunta. O Bartô gosta. Adoro isso, cara. Hoje estamos aqui com o André Marinho, né? Você pode, inclusive, fazer sua pergunta aqui no canal Chupim do YouTube. Na Metropolitana a gente faz uma pausa, toca a música, mas aqui no YouTube é na íntegra. Então, entra aí, faz a sua pergunta pro André Marinho, nosso pandinha. Eu sabia, não ia resistir. Não consigo. Eu até pedi, eu até perguntei, porque eu tenho que falar também. Que porra é essa de pandinha? Tocar música aqui na Metropolitana, a gente continua com o André Marinho aqui no canal Chupim do YouTube. Vai lá. 8.5, além do canal Chupim do YouTube. Hoje André Marinho aqui, gente, lançando o seu livro
O Brasil não é uma piada. Não em parênteses. Exatamente. É um livro, que o André Marinho conta de uma forma cômica os bastidores aí de tudo que ele viveu, cara. Ele viveu ali o grande QG político do Bolsonaro, né? O pai dele era um dos mentores aí da campanha do Bolsonaro, né? Depois eu sei que Pânico também. Rolou a treta, né? Opa. Rolou a treta e, inclusive, eu lembro o episódio lá na Jovem Pan, você com o Bolsonaro lá, o... Se o Marinho entrar na tela, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela, eu vou embora. E foi, né? Levantou e foi. Levantou e foi. Eu lembro que ele falou, seu pai quer o lugar do meu filho. A cadeira do Flávio, não sei nada aí. Exatamente. Não é meu pai, é o Ministério Público que queria. Né? Exatamente. Cara, tem perguntas aqui da galera. Opa. Então, já vou ler uma pergunta da galera aqui. Isso ele acabou de responder. O Ricardo Lourenço pergunta se ele teve interesse de se candidatar. Acabou de responder aqui. Gostaria de saber do Marinho a análise dele sobre as eleições e para quem ele vai se posicionar para o segundo turno. Augusto S. perguntando. Não adianta, gente. Hoje está na moda falar de Lula e Bolsonaro e para quem você vai votar. Virou um negócio de moda, da moda. Tá na moda. Mas é isso, né, cara? O voto é secreto, mas eu vou usar a palavra do falecido Enéas Carneiro, que ele falava... Uma forma mais cabal, peremptória e definitiva de dizer que eu não compactuo com nada que está sendo colocado. Por que eu tenho que votar em A, B, C ou D se não me representam? Era um gênio, né, mano? Assim, a Constituição me garante esse direito. É impressionante que agora que eles estão no segundo turno e precisam atrair os eleitores aí mais moderados ou de centro, que isso é uma leitura superficial, mas basicamente é isso. Baixaram o discurso. Né? Então, de tentar agora fazer os acenos para todos aqueles que eles massacraram nos últimos anos. Cara, agora, meu amigo, o aceno não fica é na um sua. terrível. O terrível é quem adere ao aceno. Não, mas aí que tá. Eu acabei de twittar isso, Bartô, que foi o seguinte. Primeiro, eu diria que uma frase no Twitter aqui que eu vou estar replicando, que eu li mais cedo, que, querendo ou não, os verdadeiros freios e contrapesos dessa república, que é o sistema que existe entre o executivo, o legislativo e o judiciário, são os rabos presos de uns com os outros. É isso, é todo mundo, o que cada um deve ao outro, seja politicamente ou seja na justiça, é o rabo preso de um com o outro que define como essas relações vão se dar. E é a hora da cobrança, né? É a hora da cobrança. E essa é a regra, não é a exceção. Então, depois que a gente viu todo mundo que foi eleito ali no domingo, esse discurso de nova política, de economizar recursos para dar o exemplo, de ter postura, ética, firmeza, foi pro saco. Foi total. Foi pro saco. Pelo seguinte, você nota agora várias pessoas que tinham uma atuação midiática se elegendo, várias que também tinham uma atuação midiática ficaram pelo caminho, mas aqueles que conseguiram aliar essa presença midiática com muito dinheiro do fundão e gastos e também o respaldo político desses grandes partidos, essa galera que foi eleito em peso, né? E o que eu quero dizer com isso? Você vê agora pessoas como a Marina Silva, que foi massacrada, para dizer o mínimo, em 2014, ali pela máquina do PT, se aliando ao Lula, enfim, engolindo o sapo e em nome da democracia apoiando o Lula. O próprio Alckmin, o exemplo, o concurso supremo disso. Você olha agora Moro e Deltan Dallagnol apoiando o Jair Bolsonaro, que talvez o legado mais nefasto do governo dele foi o quê? Foi ter tornado o combate à corrupção em combate ao combate à corrupção. Exato. Sancionando várias medidas que ampliam a impunidade, e você vê livres, leves e soltos, durante a vigência do governo Bolsonaro, esses mesmos gangsters, a banda mais podre e corrupta da política brasileira, de volta aos espaços de poder. Mas, enfim, não quero popularizar muito. E com uma fala cínica, mansa, né? Cínica. É isso que magoa, cara. Que magoa. Não, aí você vê, desde goleiro Bruno, Elise Matsunaga até Eduardo Cunha, todo mundo de volta aí. E assim, como se nada tivesse acontecido. Perderam o pudor. Perderam o pudor. Aí que tá o detalhe. Perderam o pudor totalmente, perderam a vergonha, mas... E as pessoas estão cansadas e anestesiadas, né? Depois de tudo que aconteceu, aquele grito coletivo, primitivo, de basta, de negação da política, que culminou na vitória do Bolsonaro, as pessoas cansam de se envolver tanto quanto se envolvia no passado, né? Uma hora
as pessoas abaixam a guarda. Mas o livro é um pouco também na linha de querer estimular as pessoas a não baixarem a guarda, mesmo diante desse cenário apocalíptico. Porque o mais triste é você ver o judiciário entrando, tomando partido. Isso para mim. Tentando governar. Porque o judiciário é onde você se apoia e fala assim, pelo menos ali eu vou ter um apoio. É a força suprema de credibilidade que você acaba jogando isso pela terra. Aí você vê uns ali. Bom, deixa eu só, eu tenho que dar um recado aqui. Tá falhando aqui? Não, tá saindo normal. Não. Gente, olha, eu quero falar agora de uma coisa que muita gente já experimentou e sabe que funciona. Eu tô falando do melhor odorizador sanitário do Brasil, que é o Fricô. O Bartô, ele usa o banheiro aqui da rádio, ele faz cocô aqui na rádio. Eu cago aqui mesmo. E, gente, se ele não usa o Fricô, é complicadíssimo. Interdito ao banheiro. Deus me livre. Então, cara, o que é o Fricô? É uma mágica. Você vai pegar o seu Fricô, vai no vaso sanitário, 5 borrifadinhas antes de usar o vaso, senta, faz o seu cocô. Quando você termina e aperta ali a descarga, parece que você, cara, fez uma limpeza no banheiro. Ele neutraliza 100% do odor do número 2. Do cocô. Do cocô. Boa. Falando popularmente do cocô. Acesse aí frico.com.br. Frico, de livre free, co.com.br e garanta já o seu. Claro que o nosso Pandinha também faz cocô, então lógico, Fricô também faz um cocô político, inclusive. Para o André também. Tamo junto. Um kit Fricô também para o André Marinho, tá bom? Agora, vamos falar mais do Bartô, porque o Bartô, ele está naquela fase de falta de libido. Tudo que é de ruim nesse inferno sou eu. Pode olhar. Eu cago no lugar errado, eu tenho pinto murcho. É uma merda. Bartô, você, o pessoal que tá passando agora por problemas com falta de libido é quando você não tem vontade nenhuma de fazer sexo. É quando você tá com impotência sexual, que você tem vontade de fazer sexo, mas o bicho não te ajuda. Ele não levanta a cabeça, irmão. Ejaculação precoce. Muita gente acha que quem vai resolver esses problemas é o urologista, e não é. Tá errado. É o andrologista. Exatamente. Que é o médico que vai resolver todo esse problema aí, tá? Todos com CRM, eu tô falando de uma clínica respeitada, mais de 15 anos de experiência, é a clínica Upman. Upman. Através da Upman eles vão fazer um check-up, vão diagnosticar o seu problema. Peço pra você, a mulher ela é mais inteligente. Quando ela tá com um problema, ela vai atrás e resolve. O homem fala, não, eu não vou lá, mano. Vou chegar com o meu... vou chegar com o meu pinto mole lá. Não tem como. É aí que você tem que fazer. Você tem que primeiro reconhecer que você tá com problema. Exato. Em seguida, você manda um WhatsApp para o 911-21-4000, que é a clínica Upman, e fala do seu problema. Pinto mole, eles recebem lá todo dia de quilo. Toda hora. Então você fica tranquilo, 911-21-4000. Mande um WhatsApp para o 911-21-4000. Não marque ainda a sua consulta. Tire todas as suas dúvidas primeiro, antes de marcar sua consulta. Boa, fechado. E é tudo sigiloso, cara. 911-21-4000. WhatsApp da Upman. Upman. Chupim volta já já. Chupim Metropolitana. Chupim. Oferecimento. Estou mencionando isso para dar um exemplo aqui, a título de exemplo dos nossos pais fundadores. Dom João VI. Tá? Não quero ficar aqui muito em uma aula de história, mas vocês vão entender de onde é que eu estou vindo. Ele era reconhecido como não só ele trouxe o primeiro jardim botânico, a primeira escola, a primeira universidade para o nosso país. Ele foi reconhecido nas memórias do Napoleão Bonaparte, um grande estrategista francês, talvez o maior estrategista militar, imperador francês, como o único cara que conseguiu engabelar ele, estrategicamente, militarmente falando. Então isso é de se valorizar. Mas como ele tinha uma coisa pitoresca, que ele botava uma coxinha dentro do paletó dele, aí ele é feio, aí ele é execrável, aí ele não é evitável, não nos representa. Dom Pedro I, ele era um grande... Ele declamava poesias também, ele era um baita intelectual, mas ele era um cara também que era muito promíscuo, ele comeu geral na época dele, desculpa aqui o francês. E ele teve, e como todos os reis e todos os monarcas da época também eram pessoas absolutamente, enfim, pra frente sexualmente falando.
Mas como ele pegou sífilis, como todos os outros pegaram sífilis também, não, ele é um leproso, ele é um sujeito evitável, nojento e logo tentam achar problema de não ter, entendeu? Foi o que eu disse em relação a esse sentimento que o brasileiro precisa, e as nossas elites principalmente, são elites omissas, em grande parte ficam encasteladas, vendo aí o país pegar fogo e mal se envolvem, quando se envolvem exatamente para apoiar as pautas erradas que só reforçam esse estado de coisas. Então, ao contrário dos Estados Unidos, que eu também tento me controlar aqui para não parecer muito americanófilo aqui, tá? Mas você vê que as elites americanas, elas passam e colocam o destino da nação delas umbilicalmente ligadas ao destino das próprias famílias e se envolvem, tem uma cultura mais de doação e de filantropia e de envolvimento, né? Mas isso é para quem pode, né? Mas para quem está aqui correndo atrás, arrebentado, levando a marmita para o trabalho, de sol a sol, com a orelha ardendo e se defrontando com todos esses problemas dia após dia, eu acho que passa sim por um processo, e acho que esse livro tende aí nessa direção, de se não nós quando, se não agora quando, e se não nós quem, né? É um pouco desse apelo de perceber que ninguém vai fazer o que for necessário para você recuperar as rédeas do seu destino e atingir os seus objetivos e os nossos objetivos enquanto nação em busca desse destino nacional. Longe dos maus políticos, longe dos maus cidadãos que seguem aí dando um mau exemplo e fazendo a exceção se tornar a regra, mas a gente tem que... Enfim, o exemplo arrasta, né? E se mas a gente for dando exemplo... 3 degraus muito, muito complexo de se atingir. Não tem a menor dúvida. Se fosse fácil, já teria sido feito. Mas passa por um processo de conscientização individual acima de tudo, a nível pessoal. Eu acho que esse livro tende aí nesse caminho. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Sua irmã Sim. Viveu tudo que você viveu, também estava lá no berço, no berço no QG, vamos chamar assim, né? O berço político, o berço da candidatura do Bolsonaro, né? Do primeiro governo agora dele. Ela se envolve em política, né? Pra quem não sabe, quem é a sua irmã? A Julia B, grande cantora. Cantora. Julia B, já tocamos bastante aqui na Metropolitana. Ela se envolveu? Não, pelo contrário. Ela, até mandar um beijo aí pra ela e um beijo imenso pra ela aí, porque ela acabou de passar por um susto, tá no hospital, mas tá tudo sob controle aí. Graças a Deus. Pra todas as fãs aí que estão se manifestando, saiu na imprensa aí nos últimos dias, mas tá tudo sob controle e vai dar tudo certo. Em relação a Júlia, eu acho que até foi, assim, em 2018 ela ainda estava muito precoce ainda, começando a carreira também, né? Novinha demais, e ela e minha mãe se eximiram de todo aquele processo, ficavam mais no quarto delas, foi até ruim, porque todo aquele entra e sai, aquele vai e vem, acabou sacrificando a privacidade delas de certa forma, e elas tendo que ficar dentro do quarto, porque elas não queriam nenhuma parte com aquilo. A minha mãe se envolvia em momentos pontuais, né? Teve junto. Pô, tem dia que eu odeio receber visita. Imagina todo dia na casa dele. 35 dias, pelo que ele disse. Não, isso no segundo turno, né? Segundo turno. Isso foi onde foi mais, assim, aí foi impressionante. Era formigueiro. Formigueiro total, mas foi... Mas o processo todo foi um ano e uns poucos meses, né? A primeira vez que eu tive com ele foi... Eu gosto de datas, como vocês já devem ter percebido, né? Acho que foi no dia 17 de dezembro de 2017. Antes ali da virada do ano. Foi a primeira vez onde a gente se encontrou, onde ele estava com aquele problema correndo no STF de forma muito célere, aquele processo que podia deixar ele inelegível para 2018, que era o dá que eu te dou outra, você não merece ser estuprada, lembra? Para Maria do Rosário. E acabou que meu pai ajudou a construir uma assessoria jurídica, um corpo jurídico para neutralizar isso naquele momento. E dali as coisas naturalmente foram se encaixando e cá estamos aqui agora. Mas de fato, ela até agora, que saiu até na imprensa, enfim, o livre-arbítrio é de todos nós. Ela tá aí apoiando o Lula, deixa ela apoiando o Lula. A classe artística tem essa tendência. Lá, né? Mas ela, enfim, ela responde por si mesma. É uma menina muito forte, sagaz. Mas aí decidiu apoiar o Lula dessa vez, coisa que eu, pessoalmente, não compactuo. Muito bem. Gente, olha, a vida é agora. E sabe o que você precisa fazer para curtir com liberdade? Me conta! Põe Prudence e só vai. Se joga na maior linha de preservativos do Brasil. Se diverte com os géis com sabores diferentes. Põe Prudence e se liberta. E depois dessa experiência, descobriu que na política e no humor, às vezes, o impossível
é o mais provável de acontecer, tá? Esse é um trecho aqui do livro, você precisa aí adquirir para ler, porque eu ganhei o meu aqui, gente. Eu já ganhei o meu. Você não vai ganhar. Vou sim. Eu vou atrás, vai imagina. Vai vir nada. Não vai vir pra vocês. Imagina, eu faço um escândalo na porta dele. Eu vou pelado lá, velho. Último bloco, a gente vai entrar aqui com o Marinho, André Marinho. Esse é o Chupim. A gente volta já, continua no canal Chupim. Esse presidencialismo de coalizão que para mim é um problema grande, né? Agora, pelo menos ele disse que não vai ter, ele é contra a reeleição, que ele é um governo de transição. O Bolsonaro, mesmo se ganhar agora, não vai ter como se reeleger em 26. Isso se ele não virar a mesa até lá, mas enfim, vamos ver. E vida que segue, e torcer pelo melhor aí, para que a gente tenha consciência cívica acima de tudo. Voltamos aqui na Metropolitana para se despedir do André Marinho, cara. Que prazer que eu tive. Eu conheci o André através de WhatsApp, de grupo de WhatsApp, né? Que a gente tem um grupo de radialistas que eu terminei com esse grupo. Eu fui lá e matei o grupo. Sentei a faca. Mas, pô, que prazer conhecê-lo, cara. André Marinho, O Brasil Não É Uma Piada. O livro aí do André Marinho, contando de uma forma super divertida os bastidores do que ele viveu. Pra quem tá ligando o rádio agora, o André... a casa dele, né, o pai dele, Paulo Marinho, foi lá um dos mentores ali da eleição do Bolsonaro, né, no primeiro mandato agora do Bolsonaro, né, o primeiro mandato, não sei se vai ter o segundo agora, vai saber, né, mas tô falando das eleições lá de 2017, 2018, bem possível, vamos ver. Tudo é possível agora, né? A gente batendo papo, juro por Deus, eu tô vendo um filme aqui. Na minha cabeça, juro pra você, os bastidores... O objetivo é esse, irmão. Cara... Que bom que eu consegui transmitir um pouco aqui hoje aí pra nossa audiência. Eu tô vendo um filme disso, cara. Agora, pra finalizar, eu não fiz uma pergunta importantíssima aqui, cara, que foi aquele episódio que tava você, o Kassab, o Temer, e eu lembro que isso repercutiu muito na imprensa, de forma positiva e negativa, né? E como que ficou tudo aquilo? Morreu normal? Como as coisas, as notícias, o que acontece? Elas duram um tempo, né? Depois elas não é mais novidade, aí elas vão morrendo. Ou você teve algum benefício ou algum problema com tudo aquilo? O momento que aquilo aconteceu, de novo eu aqui com as minhas datas, né? Acho que foi na noite do dia 13 de setembro do ano passado, né? Eu fui o convidado acidental, que eu não estava escalado ali na formação original daquele jantar. Faz mais de um ano já. E acabou que foi um jantar na casa do empresário Nagy Narras, aqui em São Paulo, ali no Jardim Europa, se eu não me engano. Vários, pessoas influentes aí da mídia, do jornalismo, da política e do direito também estavam ali reunidos em torno do Michel Temer, que estava sendo aclamado como o grande pacificador da República. Tinha a presença lá de vários figurões aí que eu cito no livro, inclusive é o que eu inicio o 6º capítulo, que eu intitulei como Fazer Humor Quando é Proibido Rir, que é um pouco desse ambiente atual, da perseguição ao humorista, ao ofício dos humoristas, que vem desde a repercussão do lado negativo, que tem muita gente que aplaudiu e achou sensacional e conseguiu valorizar pelo que era, né? Eu, essa figura peculiar, num jantar inusitado, com figuras inusitadas, num contexto histórico mais inusitado ainda, fazendo o que eu faço desde sempre, que são imitações para o presidente Temer, que tinha acabado de desarmar aquela bomba da briga entre o Alexandre de Moraes e o Jair Bolsonaro, que acabou escrevendo aquela carta, a declaração à nação, botando o rabinho entre as pernas, a viola no saco, e não indo às vias de fato para um golpe, ainda bem, né? Mas lembra que o ápice da tensão entre o poder executivo encarnado pelo Bolsonaro e o judiciário encarnado pelo Alexandre de Moraes e o STF, foi ali no entorno daquele 7 de setembro do ano passado, né? Todo mundo que acompanhou lembra bem que é o próprio Bolsonaro na Paulista disse: canalha, não vou respeitar as suas decisões mais aí. E acalhou, e aí lá para as tantas eu via que a repercussão disso foi, enfim, dividiu opiniões, lógico, porque a única imitação que saiu das várias que eu fiz o Trump, eu fiz o Joe Biden, eu fiz o João Dória, eu fiz o Ciro Gomes, eu fiz o Sérgio Moro. E eu fiz o Bolsonaro também, mas a que vazou inicialmente foi o Bolsonaro. As outras só vazaram ali para as 3, 4 horas da tarde, né? E a narrativa inicial da estrebaria bolsonarista, como eu coloco, que sempre saiu os pangarés de costume,
foi me chamar de bobo da corte, como se eu fosse um animador de torcida dos poderosos e tal. Tudo, assim, ressentimento total e um mau humor, entendeu? Absoluto. Tentando achar problema de não ter aquilo ali. Um jantar pode ser apenas um jantar. Eu fazendo o que eu faço desde que eu me lembro por gente, trazendo leveza, descontração, risadas por onde eu sempre passei. E as pessoas querendo politizar aquilo, achando que o Temer ali estava sendo... Enfim, era o comitê da campanha de terceira via para o Temer ali se reunindo em torno dele. Mas, de fato, eu lembro que o Johnny Saad estava presente. Sim. E o presidente do Grupo Bandeirantes, né, da Band. E ele vai lá e tilinta o talher na taça e manda: vamos lá, pessoal, tá tudo bem, tudo bom? Todo mundo ali beliscando uns acepipes ali, tomando um uísque, né? Fumando um charuto. Cena de filme total. Parecia o castelo da Disney da Transilvânia. Na minha cabeça, o castelo da Transilvânia. Na minha cabeça. Verdade, Era mano. o castelo da Transilvânia. Eu ali, querendo não mexer em nada, na minha ali, acuado. E você tava na ponta da mesa. Não, estrategicamente colocado pelo anfitrião, que se amarra nas imitações. Sim, Foi por isso. Sim, e quando eu vi, eu falei: já tá tudo armado aqui, eu não sabia. Não tava no meu script aquilo vazar. E não era pra ter vazado em nenhum cenário. Exposição desnecessária para quem estava envolvido e que não consentiu com aquela exposição. Mas, para mim, furou a bolha inacreditavelmente, né? Foi uma das 4 vezes onde eu fui o assunto trending topic número 1 do ano passado, onde 4 dos 365 dias eu tive, assim, pendurado no rabo da vaca no Twister, daquele filme famoso, né? E, obviamente, todos estão narrados aí no livro em detalhes. E lá para as tantas... Eu também exploro que, desde a reação negativa dos bolsonaristas que se elegeram na esteira do combate ao mimimi, ao politicamente correto, que começaram a achar problema em tudo que eu fazia, mesmo se eu curasse o câncer ou salvasse uma velhinha do atropelo, iam achar problema no que eu estava falando. Era esse nível de irracionalidade da oposição que estavam fazendo contra mim lá na Jovem Pan, que, querendo ou não, sou muito grato a tudo que aconteceu, mas também virou o que virou. O próprio Emílio reconhece agora, conversa de comadre lá em grande parte. Mas tudo certo, tudo bem, ficou no passado. A questão primordial desde essa experiência própria, e isso é uma constante ao longo do livro, eu pego coisas que eu vivi na própria pele e projeto para uma análise mais ampla do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Desde o tapa do Will Smith no Chris Rock no Oscars, até o Fábio Rabin sendo cancelado porque ele disse que Fernando de Noronha, ele nunca viu um paraíso ser tão caro na vida dele. E até vários outros exemplos mais recentes aqui do nosso entorno, tá tudo bem explicitado no nosso livro. Que loucura, hein? Eu queria agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, Jardim Paulista, Instagram Astro Rei Padaria, WhatsApp 943808017, que fez hoje o camarim do André Marinho. Sensacional, muito bom. Boa, Vai mano. ter sanduíche lá também, agradecer, recomendo fortemente. A gente volta amanhã com mais uma edição do Chupim. Obrigado, André Marinho, uma salva de palmas. Sensacional. Tchau, gente, até amanhã. Até amanhã. Valeu, Lobianco. Valeu, Bacana. É.